Olá, queridos. Há um limite para a ira? Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você sabe que a Bíblia traz para nós a história de Caim? E ali nós podemos ver uma raiva, uma ira que cresceu a ponto de Caim matar o seu irmão. Que sentimento é esse? Que ira foi essa? Mas não era só ira, você pode pensar. Não, mas era. Né? Sentimento de rejeição, sentimento de não ter a oferta dele sido aceita. Mas quando o texto fala que Deus não aceitou a oferta, fala que Deus não aceitou Caim e a sua oferta, ao passo que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Qual a diferença? Porque Abel oferece um sacrifício pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Caim vai a Deus com um coração desobediente. Deus agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim, ele não se agradou nem dele e nem da oferta. Para Deus não tem nenhum valor uma oferta, nenhuma oferta tem valor com um coração desobediente. Deus não se impressiona com rituais, mas com um coração contrito. Então, olha como que é interessante, né? Abel, aceito por Deus, gera raiva e ciúmes no coração de Caim. Mas olha como que Deus conversa com Caim antes dele cometer a besteira que ele cometeu. Deus chega para ele depois dele estar com essa ira toda, porque Deus mede os nossos corações, ele vê o nível de raiva, de mágoa, de insatisfação, de tristeza, de dor. Deus, ele é capaz ele pode nos julgar. Ele vê o que está dentro do nosso coração, ele vê o que está na nossa mente. Então ele chega para Caim e diz assim: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Fazer o que é certo não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha o que Deus disse para Caim. Deus disse para ele tudo que estava dentro do coração dele. Quando Deus pergunta assim: por que você está tão irritado com essa cara feia? Era para ele ser sincero, talvez se ele tivesse sido sincero, né, tivesse dito assim: Deus, eu estou com um ódio tão grande que a minha vontade é matar meu irmão. Se ele faz essa confissão, né, talvez ali ele tivesse ficado liberto daquele ódio. Talvez ali ele tivesse resistência e força para não deixar o pecado dominar ele. E aí nós vamos ver que a raiva, ela tem um potencial destruidor. E Caim, mesmo depois dele ter matado o irmão, não pense que a raiva se aplaca, não, quando você faz vingança. Não, porque vai dar vazão a outros sentimentos ali. Mas uma pessoa raivosa nesse ponto, nesse nível, ele se torna destruidor. E o destruidor, ele recusa conselho, porque olha, aqui nesse texto que eu terminei de ler, ninguém menos do que Deus veio falar com ele. E Deus vem falar com ele antes dele matar Abel. E aí Deus disse, o motivo da sua raiva é o pecado que está na porta do seu coração, pronto para te agarrar e causar dor em você e em todos que estão aí à sua volta. Mas Caim não ouviu. Então, o primeiro ponto e primeiro comportamento de uma pessoa raivosa, de uma pessoa destruidora, recusa conselho. Não ouviu o conselho de Deus. Ele evita a responsabilidade também, porque depois que Deus vem falar com Caim, depois dele já ter matado Abel, Deus pergunta por Abel e ele responde: não sei do meu irmão. Né? A resposta de Caim mostra a condição do coração dele. Coração ainda irado, que responde com mentira, né?
com omissão e com ódio. Tudo isso estava no coração de Caim. Aí depois, quando Deus fala com ele, e ali, naquele momento, a misericórdia de Deus já estava sobre Caim. Porque a sentença naquele caso de assassinato era que ele também morresse. Mas Deus disse que ele não morreria. Deus colocaria uma marca nele, né? E aí é como se Caim tivesse dito assim, olha, minha punição está sendo muito dura, porque você me expulsou da terra, eu nunca mais vou poder encarar você, quem me encontrar vai me matar. Ou seja, é outro comportamento do destruidor, do raivoso, né? É uma postura autocentrada. Ele olha só para si mesmo. A minha raiva, a minha dor, a minha ira, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que o outro fez comigo e por aí vai. Ele tem várias justificativas para a sua dor, para a sua ira, para a sua raiva, né? Os destruidores raivosos estão centrados em si mesmo, de tal forma que eles são invisíveis à dor alheia. Imagina, né, a dor no coração dos pais de Caim, de Adão e de Eva, né? Mas ele está olhando só para ele mesmo, ele está preocupado com ele. Eles ficam também presos na sua ira e nas justificativas para elas, né? Aí você pode falar comigo assim, poxa, Márcia, mas eu sinto ira, raiva, mas não a esse ponto. Sim, talvez você não matou ninguém ainda assassinando ninguém com a sua raiva ou com a sua ira, mas você tem um potencial de matar, sim. Dependendo do nível de raiva, o Paulo disse assim, irai-vos, mas não pequeis. Ele está dando para nós uma oportunidade, porque ele sabe que a ira, não como a ira de Caim, mas quando você é provocado, é uma reação instantânea da sua mente, do seu organismo a reagir. Ninguém que é insultado, ninguém que é injustiçado, não vai passar por raiva. Não é normal não passar. Então, por isso que ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Foi a mesma coisa que Deus falou para Caim. Ele estava irado, mas Deus disse assim, por que você está assim? O pecado está aí batendo na porta do seu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. Irai-vos, mas não pequeis. O que você vai fazer com a sua ira? Aonde você vai descarregar a sua ira? Como você vai descarregar? O que você vai fazer com ela? O que você tem que fazer para se livrar dela? É isso que a palavra mostra para nós. É isso que Caim deveria ter feito, né? Então, olha, muitas vezes você não assassinou alguém literalmente, mas você assassinou, você matou o diálogo. Sabe quando você vai dialogar com o cônjuge ou com o filho e que você não sabe ouvir e que você tenta de todas as formas fazer com que o outro aceite o que você está falando? Eu já vi casais que a esposa ficou quieta, não porque ela achasse que o marido estivesse certo ou porque ele estava certo, mas porque ela cansou. Ele foi tão repetitivo, tão incisivo, tão narcisista naquilo que estava falando, que ela desistiu. E isso foi distanciando, isso foi caindo na indiferença, porque não dá para ter diálogo, você mata o diálogo, sabe? O raivoso, o nível de ira que não foi tratado, que dominou ou está dominando o seu coração, ele fica nesse nível, tá? Você mata o diálogo, você não sabe ouvir, só você está certo, você não consegue ouvir. Você pode matar com raiva a criatividade dos filhos, com as críticas ou com a falta de elogio. Às vezes teu filho faz uma coisa que você pediu para fazer e ele conseguiu fazer do jeito dele, ou é a primeira vez que fez, ou está aprendendo, mas você tem o poder de matar o potencial dele continuar com vontade de fazer, com a crítica. Agradeça pelo que já fez. Pode até ensinar, ó, da próxima vez você melhore aqui, melhore ali, mas não mate. Dependendo da palavra dura que você dá ou da ira, você mata o potencial dos seus filhos. Você tem o poder, às vezes, de matar os sonhos, né, de parentes, de cônjuges, por inveja, por orgulho. Isso é assassinato. Isso mata também, né? Você tem poder, com a ira, de matar a leveza,
e a alegria dentro de casa. O lar é um lugar, não é para você descarregar tudo aquilo que veio lá de fora ou tudo aquilo que você sofreu. É um lugar para dialogar, é um lugar para ter acolhimento, mas às vezes você chega com ódio, com ira, com raiva e você tira toda a alegria, porque todo mundo que está na casa fica pisando em ovos, sabe? Por causa do teu estresse, do teu nervosismo. E ninguém tem culpa. É você que tem que resolver. É isso que a palavra fala. É você que tem que dominar. A ti cumpre dominá-lo. O pecado está na porta do seu coração, mas o seu desejo será... O desejo do pecado é te destruir. É com que você faça o pior mesmo. Mas para você, cumpre dominá-lo. Trate a raiva. Vá para os pés do Senhor. Fale com Deus. Ore. Chore na presença de Deus. Fale o que te magoou. Fale o que te entristeceu. Fale o que você está passando. Isso vai aliviar. Os outros que estão à sua volta não têm culpa da ira. Às vezes até tem, mas na maioria das vezes não. Né? Tente lidar com a ira e tente resolver. Ira pode ser, sim, um momento, um instante em que você foi provocado, agredido de alguma forma, mas trate isso. Trate isso. No próximo vídeo eu quero falar sobre a injustiça, porque uma das coisas que acontece muito é de nós sermos injustiçados e não sabermos como lidar com isso. Né? Que Deus te abençoe, compartilhe com alguém, passe esse vídeo para alguém.